No coração de Ouagadougou, capital de Burkina Faso, ergue-se uma das obras mais simbólicas e carregadas de significado político, cultural e histórico de toda a África contemporânea, o memorial dedicado a Thomas Sankara. Mais do que um museu, mais do que um mausoléu, mais do que uma estrutura arquitetônica de concreto e laterita, este espaço nasceu como uma verdadeira ressignificação do passado e como uma aposta no futuro. Para compreender a dimensão dessa obra monumental, é preciso voltar no tempo e entender quem foi Thomas Sankara, por que sua figura se transformou em um mito para milhões de africanos e de pessoas espalhadas pelo mundo, e por que a construção de um memorial em sua honra mobilizou não apenas arquitetos renomados e autoridades políticas, mas também camponeses, trabalhadores e cidadãos comuns que se sentiram parte de um projeto coletivo. Thomas Sankara foi presidente de Burkina Faso entre 1983 e 1987 e em apenas 4 anos de governo se tornou um dos líderes mais admirados da história africana. Militar de formação, revolucionário por convicção e visionário por vocação, Sankara rompeu com estruturas coloniais, desafiou a dependência econômica, pregou a soberania alimentar e a dignidade africana, e se converteu em símbolo de uma luta que extrapolava fronteiras nacionais. Conhecido como o Che Guevara da África, Sankara cultivava a simplicidade como marca pessoal, andava de bicicleta ou em carros modestos, cortou salários da elite política, proibiu ostentação oficial, plantou milhões de árvores contra a desertificação e defendeu incansavelmente a igualdade de gênero. Seu governo, no entanto, foi brutalmente interrompido em 15 de outubro de 1987, quando ele e 12 companheiros foram assassinados em um golpe de Estado que levou Blaise Compaoré, seu antigo aliado, ao poder. Durante décadas, a memória de Sankara foi silenciada e apenas a força popular, mantida viva em músicas, em slogans, em retratos e nas ruas, sustentou o legado de um líder cuja imagem foi banida oficialmente. O memorial que hoje se ergue no local exato em que ele foi morto não é apenas um tributo à sua figura, mas também um ato de reparação histórica. Trata-se de devolver ao povo burkinabé, e por extensão a toda a África, o direito de lembrar, de se orgulhar e de projetar o futuro a partir da herança de Sankara. Para conceber essa obra, foi convidado o arquiteto Diebedo Francis Kerry, também burkinabé, primeiro africano a vencer o Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura. Kerry é conhecido por seu compromisso em unir tradição e modernidade, valorizando materiais locais e técnicas sustentáveis, e ao mesmo tempo, criado obras de grande impacto simbólico. O mausoléu e o Museu de Sankara são a síntese perfeita dessa filosofia. A estrutura central do memorial é construída com laquerita e argila, materiais abundantes e tradicionais na região do Sahel. Essa escolha não foi apenas estética ou prática, mas carregada de mensagem. Utilizar recursos do próprio solo de Burkina Faso é reafirmar a autonomia defendida por Sankara, ao mesmo tempo em que se garante que a construção dialogue com o clima e a cultura locais. O edifício mantém uma temperatura interna agradável sem necessidade de ar-condicionado, graças a técnicas de ventilação natural, clarabóias estrategicamente posicionadas e paredes respiráveis. O espaço onde descansam os restos de Sankara e de seus 12 companheiros foi desenhado em círculo, uma forma que simboliza a unidade, a coletividade e a continuidade. À medida que o sol percorre o céu, cada túmulo é iluminado por uma claraboia própria, como se a luz do tempo e da história percorresse diariamente o caminho da memória. O memorial, entretanto, não se resume ao mausoléu. Ele está inserido em um projeto urbano mais amplo, o Parque Memorial Thomas Sankara, que ocupa 14 hectares e se conecta ao Cinturão Verde de Ouagadougou. Nesse espaço, além de áreas de contemplação, estão previstas bibliotecas multimídia, oficinas de formação, restaurantes, escritórios e até mesmo um anfiteatro ao ar livre para apresentações culturais, debates e eventos educativos. O objetivo não é apenas homenagear o passado, mas criar um polo vivo, um centro de cultura, reflexão e ação política. Um dos elementos mais marcantes do projeto é a torre de 87 metros de altura, erguida em memória ao ano de 1987, quando Sankara foi assassinado. Essa torre terá uma rampa helicoidal que permitirá aos visitantes subir gradualmente, vivenciando o espaço enquanto se elevam, e chegar a um ponto de observação com vista panorâmica da cidade.
A ideia é que esse percurso simbolize a ascensão da consciência, a busca pela visão mais ampla e o esforço coletivo para se erguer acima das dificuldades. A dimensão política dessa obra é inevitável. O Memorial Thomas Sankara não é apenas uma construção arquitetônica, mas um gesto político profundo que se entrelaça com a história recente de Burkina Faso e com os dilemas que atravessam toda a África. Para compreender a grandeza desse espaço, é necessário mergulhar não apenas no que ele representa para o povo burkinabê, mas também nas múltiplas camadas de significados que ele carrega e que reverberam muito além de Ouagadougou. A cada tijolo assentado na estrutura, a cada detalhe da obra, a cada simbolismo incorporado no design, está inscrita uma narrativa de resistência, luta, memória e futuro. E, ao expandir essa reflexão, o memorial ganha novas dimensões, tanto no campo da memória coletiva quanto no horizonte das lutas políticas contemporâneas. Durante os 27 anos de governo de Blaise Compaoré, a figura de Thomas Sankara foi sistematicamente apagada da memória oficial. O local onde ele foi assassinado permaneceu como um espaço vazio, quase um terreno maldito, onde o silêncio era a regra. Falar de Sankara era perigoso. Cultivar sua memória era um ato de subversão. Foi somente após a queda de Compaoré em 2014, quando uma insurreição popular pôs fim ao seu regime, que o país pôde voltar a olhar abertamente para o legado do líder revolucionário. Esse momento foi decisivo. A juventude que saiu às ruas para derrubar o ditador se inspirava justamente nos ideais de Sankara, em sua coragem e em sua visão de futuro. A retomada da memória de Sankara se entrelaça assim com a luta contemporânea por democracia, justiça e soberania. O memorial nasce dessa reapropriação histórica, desse desejo de corrigir a injustiça da invisibilidade. Não por acaso, a escolha de construir o memorial no mesmo espaço onde Sankara tombou é carregada de significado. O solo onde o sangue foi derramado se transforma em terreno de renascimento. A tragédia se converte em memória viva. Esse gesto é comparável a outros grandes marcos mundiais que transformaram lugares de dor em locais de reflexão e aprendizado, como o Memorial do Holocausto em Berlim ou o Memorial de Hiroshima no Japão. A diferença é que no caso de Sankara, não se trata apenas de lamentar o passado, mas de projetar sua mensagem no presente e no futuro. O memorial não é um túmulo, mas um chamado à ação. A torre de 87 metros que integra o projeto do parque não é apenas um monumento arquitetônico, mas um farol simbólico. Ao subir por sua rampa helicoidal, o visitante não apenas conquista uma vista panorâmica de Ouagadougou, mas também participa de um ritual de ascensão. É como se cada passo fosse uma metáfora da luta coletiva para se elevar acima das adversidades, para conquistar uma perspectiva mais ampla sobre a realidade, para sonhar com horizontes mais distantes. O número 87, referência ao ano do assassinato, é, ao mesmo tempo, marca de tragédia e promessa de superação. Do alto da torre, o olhar se abre sobre a cidade e sobre o futuro, e a memória se projeta em direção ao amanhã. A arquitetura de Francis Quéré, por sua vez, é uma declaração de princípios. Ao recusar materiais importados e técnicas alheias à realidade burkinabê, o arquiteto reafirma a soberania cultural e construtiva do país. A laterita, a argila, a ventilação natural, a luz que atravessa as clarabóias, tudo isso é parte de uma estética que valoriza o local, que respeita o ambiente, que dialoga com a tradição. Essa escolha não é neutra, é política. É a mesma lógica que Sankara defendia quando pregava a autossuficiência, quando incentivava o uso de roupas de algodão local em vez de tecidos importados, quando convocava o povo a plantar árvores para enfrentar a desertificação. O memorial é, portanto, um prolongamento material da filosofia sankarista, traduzida em arquitetura. No interior do memorial, cada detalhe foi pensado para provocar emoção e reflexão. As exposições temporárias e permanentes buscam não apenas reconstituir a trajetória histórica de Sankara,
mas também convidar a reflexão sobre os grandes temas que marcaram sua vida e que continuam atuais. A luta contra o imperialismo, a emancipação feminina, a necessidade de justiça social, a urgência da soberania alimentar e a defesa da dignidade africana. Ao ouvir sua voz ressoando nas paredes, denunciando a dívida externa como uma reconquista colonial, ou afirmando que a mulher é a base da revolução, o visitante percebe que as palavras de Sankara atravessaram o tempo e permanecem como farol para o presente. O memorial também serve como espaço de encontro entre gerações. Muitos jovens que nunca viveram a época de Sankara descobrem no memorial não apenas a história de um líder, mas um modelo de vida, um exemplo de integridade. Muitos idosos, por sua vez, encontram ali um lugar para reviver memórias, para transmitir às novas gerações suas esperanças e experiências. Esse encontro intergeracional é fundamental para manter vivo o legado de Sankara, não como mito distante, mas como referência concreta para a construção de uma sociedade mais justa. É importante ressaltar que o memorial foi pensado não apenas como espaço de memória, mas como centro cultural e educativo. A biblioteca multimídia, os espaços de oficinas, os auditórios e os anfiteatros foram projetados para oferecer atividades permanentes de formação, cultura e debate. A ideia é que o memorial seja um espaço vivo, em constante movimento, e não um lugar congelado no passado. O futuro do memorial depende, portanto, da capacidade de transformá-lo em polo de mobilização, em laboratório de ideias, em plataforma para a juventude africana sonhar e construir novos caminhos. Internacionalmente, o memorial já está sendo visto como marco pan-africano. Líderes políticos, intelectuais e ativistas de diversos países africanos expressaram seu apoio à iniciativa, reconhecendo em Sankara um símbolo que transcende as fronteiras de Burkina Faso. O pan-africanismo, tanto defendido por Sankara, encontra no memorial uma expressão concreta, um espaço que pertence não apenas a uma nação, mas a todo o continente. Essa dimensão transnacional do projeto é fundamental para que o legado de Sankara continue inspirando lutas pela soberania africana, pela justiça global e pela dignidade humana. O memorial, no entanto, não é isento de tensões. Ao mesmo tempo em que mobiliza orgulho e esperança, ele também é alvo de críticas, sobretudo por ser utilizado como instrumento de legitimação política pelo governo atual. Para alguns analistas, o risco é que o memorial se transforme em instrumento de propaganda, em vez de espaço plural de reflexão. Essa crítica, no entanto, não diminui a importância do projeto, mas reforça a necessidade de vigilância para que o espaço se mantenha fiel ao espírito de Sankara, que sempre defendeu a participação popular, a crítica e a liberdade de expressão. No plano social, a construção do memorial já gerou impactos concretos. Além de criar empregos e dinamizar a economia local, ela também fortaleceu o orgulho nacional. Muitos cidadãos veem no memorial um motivo de dignidade, um símbolo de que Burkina Faso, apesar de suas dificuldades, é capaz de erguer um monumento que rivaliza com grandes obras internacionais. Esse orgulho tem um valor imensurável, sobretudo em um contexto marcado por crises políticas e por desafios de segurança. Ao caminhar pelo memorial, o visitante sente que não está somente em um espaço físico, mas em um território simbólico onde passado e futuro se encontram. Cada clarabóia que ilumina os túmulos, cada tijolo de laterita, cada árvore plantada no parque, cada voz que ecoa nas paredes, tudo compõe uma narrativa de luta e esperança. É impossível sair do memorial indiferente. Ele provoca, emociona, inspira, ele convida à ação. Ele faz de cada visitante não apenas testemunha, mas também participante de uma história em construção. O memorial Thomas Sankara é, em última instância, um ato de justiça histórica. É a reparação de uma memória silenciada, é a consagração de um herói do povo, é a transformação de um local de dor
em fonte de esperança. É também uma mensagem ao mundo. A África é capaz de contar sua própria história, de erguer seus próprios símbolos, de celebrar seus próprios heróis. Em cada detalhe do memorial está inscrito um convite a ousar, a sonhar, a inventar o futuro, como dizia Sankara.